Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Pedro, em 2 Pedro 2, vem alertando os cristãos contra falsos mestres que pregavam libertinagem e avareza. E ele escreveu no versículo 3 que tais homens não ficarão sem a sua devida punição. E para enfatizar isso, Pedro vai dar agora 3 exemplos do Antigo Testamento de como o Senhor é severo e como ele é capaz de punir os injustos e os ímpios. O primeiro exemplo está em 2 Pedro 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E ele continua, mas vamos parar aqui por enquanto. O primeiro exemplo que Pedro dá de punição é o de anjos, que à nossa vista são seres próximos a Deus, seres celestiais. Mas se estes seres tão próximos a Deus estão pagando pelo seu pecado, é porque Deus ele é rigoroso com o pecado. Ninguém com pecado escapará do juízo de Deus. Pelo que a gente lê neste capítulo, os falsos mestres estavam estimulando os cristãos a abrirem mão do domínio próprio, para dar vazão aos seus desejos carnais, confiando de uma forma errada na graça de Cristo. Mas Pedro diz que aquele que se entrega ao pecado vai pagar pelo seu pecado. Às vezes, algumas pessoas podem pensar que estão um passo mais próxima de Deus por se denominarem cristãs e que por isso desfrutam de alguma tolerância maior em relação ao pecado. Mas Deus já mostrou que castigará todo aquele que deliberadamente peca. O segundo exemplo, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Segundo exemplo, da época de Noé, Deus não se deteve para castigar um mundo inteiro, toda aquela humanidade, por causa de sua impiedade, isto é, por falta de sua reverência ao Senhor, por falta de sua piedade, foi castigada. Deus manteve firme a sua justiça e firme a sua santidade e acabou com a principal criação dele, o ser humano, poupando apenas uma família, a família de Noé, que se apegou à justiça de Deus. Talvez alguns podem pensar, será mesmo que Deus vai castigar o mundo inteiro? São tantas pessoas, será que Deus tem coragem de lançar tantas pessoas assim no inferno? Deus já mostrou que sim. E por fim, último exemplo, versículos 6 e 7 e 8, que diz assim: E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. O último exemplo, então, do castigo daqueles que vivem impiamente é o de Sodoma e Gomorra, cidades que foram reduzidas a pó. Aqueles que vivem impiamente serão totalmente arruinados, é o ponto de Pedro. Novamente, a impiedade se refere àqueles que não vivem para agradar a Deus, mas a si mesmos, que era justamente o problema daqueles falsos mestres que estavam atormentando os cristãos na época de Pedro, que viviam em libertinagem, que viviam em avareza, ou seja, viviam para satisfazer seus desejos carnais. Mas, em meio a essa extensa destruição, Deus usou de misericórdia para com o justo Ló. E Pedro dá grande ênfase que a justiça de Ló por 3 vezes se refere a Ló como justo. E a justiça de Ló estava em se afligir pela prática libertina daqueles que estavam ao seu redor. Ele diz que ele se afligia pelo que ele via e ouvia todos os dias enquanto estava no meio daqueles homens.
Pedro traz o exemplo de Ló para ensinar os cristãos como devem se portar ao estarem cercados de pessoas e pregadores da libertinagem. Devemos nos afligir, devemos reprovar suas obras, em vez de achá-las razoáveis e toleráveis. Concluindo então, se Deus agiu assim com anjos, com o mundo inteiro, com cidades inteiras, Pedro finaliza no versículo 9 dizendo: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Deus reconhece os piedosos, salva os piedosos, ainda que sejam apenas um no meio de uma multidão, ao passo que Ele sabe castigar os ímpios no dia do juízo. Deus sabe reconhecer um coração piedoso, que busca sinceramente agradar-lhe, e Ele também sabe reconhecer um coração que está voltado apenas para si mesmo, apesar de ter obras aparentemente piedosas. E Ele tem condições e poder para castigar essas pessoas. A pergunta que nos fica é: a quem nós estamos querendo agradar? Às nossas paixões carnais ou ao Senhor? Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.